Olá, então sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Class IA Talks. Esse é um espaço dedicado a discutir a conexão entre inteligência artificial e a educação, com o maior objetivo de promover reflexões, compartilhar experiências e ampliar o conhecimento sobre como podemos preparar as próximas gerações para um mundo cada vez mais dinâmico, um mundo cada vez mais complexo e impulsionado pela tecnologia. E para darmos início a essa nova jornada com o Class IA Talks, vamos começar com um tema muito essencial, que é a realidade da inteligência artificial dentro das escolas. E para esse bate-papo, eu convidei uma pessoa muito especial, um profissional extremamente qualificado e com uma vivência prática muito bacana dentro do universo da educação. É o João Luiz de Almeida Machado. Ele é especialista em educação, é um gestor pedagógico e, mais importante, ele foi o meu professor de história durante o colégio. Então é um prazer muito grande, João Luiz, ter você aqui nesse primeiro episódio para a gente abordar um assunto tão relevante na atualidade. Rafael, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, saber, da sua caminhada, dos seus estudos, do seu profissionalismo e estar com a Bruna também, que faz parte desse time e que está trabalhando aqui para que tudo isso aconteça, que também foi minha aluna, assim como você. Sim. Para falar sobre um assunto extremamente importante, de fato, Concordo com você. A gente hoje vive um novo mundo, um mundo em que a inteligência artificial faz parte da realidade das escolas, do mundo inteiro, inclusive do Brasil. E a gente precisa refletir a respeito desse uso, dessa utilidade, das possibilidades e das perspectivas da inteligência artificial na escola, na sala de aula, em todos os segmentos. E eu estou aqui à disposição para ajudá-lo no que a gente puder dar de andamento em relação a essa ideia, trazendo um pouco dessa experiência. Claro, concordo 100%, João Luiz, e como eu falei, a gente estava conversando um pouco aqui antes de entrar na gravação. Quando o assunto é a realidade da inteligência artificial dentro das escolas, nós pensamos no seu nome como o primeiro convidado, por toda a sua experiência, por toda a sua vivência dentro do dia a dia das escolas, na educação, os projetos de tecnologia que você já participou. Então, o primeiro ponto aqui para a gente começar esse bate-papo, eu queria fazer uma pergunta para você, João Luiz. A inteligência artificial, ela já é uma ferramenta, ela não é uma ferramenta nova, ela é uma tecnologia que vem sendo estudada, que vem sendo desenvolvida há muitas décadas. Mas parece que recentemente ela entrou nas nossas vidas e que já está presente não só dentro de casa, do trabalho, nas escolas, no dia a dia, de uma forma bastante abrangente. Então eu queria escutar aí de você, quando foi que a inteligência artificial apareceu pela primeira vez no seu radar como um educador, e como foi essa sua reação? Foi um susto, uma curiosidade, uau, isso realmente pode revolucionar a educação? Olha, Rafael, a gente sabe que os estudos eles são muito anteriores à chegada da IA à realidade das pessoas, ao cotidiano, ao que efetivamente está acontecendo hoje em dia. O ChatGPT, o Gemini, o Copilot, essas ferramentas, elas hoje são uma realidade. Porém, quando que elas entraram em curso? Quando que elas chegaram no nosso radar, Efetivamente, na virada dos anos 20. 2020 em diante, a gente começa a ouvir cada vez mais a respeito do assunto. Eu, particularmente, tive a oportunidade de, estando num pós-doutorado na Unicamp, começar a analisar algumas perspectivas do uso da inteligência artificial
é, na educação. Fiz um artigo para o meu pós-doc e ele abordava justamente isso. Como é que a gente pode trazer a IA para a realidade da educação? E uma perspectiva que a gente abriu ali foi a de utilizar a inteligência artificial de forma a fazer um levantamento de projetos educacionais bem-sucedidos, por exemplo, para o ensino da matemática que existam no mundo inteiro, para alunos de ensino básico, por exemplo. Quando a gente fala em ensino básico, estamos falando de ensino fundamental, ensino médio, né? Claro. E imaginando que hoje no Brasil a gente tem uma lacuna muito grande na matemática. Hoje o Brasil é um país posicionado nos últimos lugares do ranking do PISA, né? Um dos maiores exames de educação internacionais do mundo. E essa não é uma realidade de 2025, essa é uma realidade desde que o exame passou a ser aplicado para o Brasil. Nós estamos lá atrás há muito tempo e não evoluímos. E aí eu imaginei, por exemplo, essa experiência sendo aplicada com a possibilidade da gente analisar exemplos coreanos, japoneses, finlandeses, de práticas bem-sucedidas para o ensino de matemática naqueles países e a possibilidade da IA nos ajudar analisando as metodologias, os exemplos, os modelos, os exercícios e trazendo para a nossa realidade, que é outra, né, outra cultura, adaptações ou adequações. Essa foi aquela ideia que eu tive em 2019, 2020. A gente ainda não estava com o ChatGPT, por exemplo, liberado. Já era um pensamento bem avançado também, né? Já era um estudo já avançado até, como você ia falar, né? Sobre a inteligência artificial, o ChatGPT no caso. Por conta dessa capacidade da inteligência artificial de fazer a análise, né? O estudo rápido, muito acelerado, muito numa dinâmica sobre-humana, né? Além da nossa capacidade ou condição de análise de dados. E com essa análise de dados, trazer para essa perspectiva que eu tinha lançado, algumas sugestões de projetos que pudessem ser aplicados para o ensino de matemática, de ciências, de linguagens, para a nossa realidade. Isso foi aquele sonho de 2019, 2020. O que a gente está vendo hoje, só para você ter uma ideia, tá? Hoje, na escola em que eu trabalho, né, a gente pensa muito, por exemplo, estamos desenvolvendo uma iniciativa de análise de uso da ferramenta, da inteligência artificial, do Gemini, do ChatGPT, dessas ferramentas, para adaptações para alunos com dificuldades de aprendizagem, com TDA, TDAH, ou eventualmente até para casos mais sérios, alunos com autismo, por exemplo. Então, o que a gente está buscando com a ferramenta? Criar bancos de atividades que sejam adequadas às diferentes dificuldades, para que esses alunos tenham materiais disponíveis e em consonância com aquilo que eles precisam. São possibilidades e perspectivas, mas assim, a gente vê com bons olhos, né, essa utilização. E esse é um ponto muito importante, né? Como você falou, usar as diferentes ferramentas, desde o ChatGPT, Gemini, Copilot, independente da ferramenta, no final das contas, a inteligência artificial ela é uma ferramenta que ela tem um alto poder de personalização, um alto poder de amplificar a criatividade, o pensamento crítico. Então é muito bacana escutar que escolas já estão olhando com esse olhar um pouco mais crítico de como introduzir a inteligência artificial ali no dia a dia do aluno e não simplesmente tendo essa discussão do pode usar ou não pode usar, qual é o uso indevido, quais são os usos não devidos da inteligência artificial. Então, é muito importante realmente ter essa discussão, né, a inteligência artificial ela já é uma tecnologia presente, ela não é mais uma tecnologia do futuro. Então é muito importante aceitarmos isso dentro das escolas, como educadores, os pais, e realmente ter essa discussão do como vamos usar para realmente amplificar
e não atrofiar o pensamento crítico ou a capacidade de raciocínio lógico, né? Então, muito bacana mesmo. Em relação ao que você mencionou, né? Não há caminho de volta, como Uhum, não tivemos em relação à internet, né? A internet chegou, exato, exato. num primeiro momento ela causa um desconforto, porque é uma tecnologia nova, né? Que dá um acesso muito mais rápido à informação, né? Nós fomos nos adequando a ela, foram surgindo ferramentas, tivemos a versão 1.0, 2.0 e assim por diante, para que ela fosse se tornando cada vez mais qualificada para atender a nossa demanda, né? Mas é um caminho sem volta. A inteligência artificial é a mesma coisa. Nós não Claro, iremos retroceder. Nós vamos claro. avançar a partir daqui. E a Sim, questão do uso, como você mencionou, né? Ela está relacionada ao ser humano como usuário para o bem e para o mal. Ou seja, sim, se ele for capaz de entender as ferramentas no sentido de que elas possam trazer benefícios e como fazer esse melhor uso, perfeito. Nós vamos claro. evoluir, vamos avançar. Mas se o homem olhar para a tecnologia, por exemplo, e considerar que a tecnologia vai fazer o trabalho por ele, sem a sua supervisão, sem o seu olhar ético, crítico, criativo, Com a certeza. gente não vai ter evolução. Pelo contrário, aí surgem as questões, né, as dúvidas Claro. que tantas pessoas levantam. E eu gosto muito de falar, principalmente quando a gente olha, de novo, nessa intersecção da inteligência artificial com a educação, o grande, o grande objetivo de nós, né, como educadores, profissionais da área, olhando, né, para as próximas gerações, o grande ponto é como encontrar maneiras de formar usuários conscientes, usuários responsáveis da tecnologia, que não criem a dependência, né, daquelas ferramentas e não sejam usuários passivos da tecnologia. Então é muito importante que a gente tenha isso muito claro na nossa frente para que a gente encontre esses caminhos, essas maneiras de educar, de conscientizar as crianças, os jovens, para se tornarem usuários conscientes, educados, responsáveis, críticos, éticos da inteligência artificial e não usuários passivos. E aqui eu gosto até muito de falar uma conexão com as redes sociais, né? Sim, Vemos aí o impacto das redes sociais na saúde mental, na atenção dos jovens, até mesmo crianças. Então, a inteligência artificial, precisamos mudar o caminho, né? E ter sim. essa conversa, ter esse diálogo desde cedo. Sim, você trouxe a questão das redes sociais. O ano passado nós tivemos aí o lançamento em português, né, e em outras línguas Uhum, do Geração Ansiosa, né, um livro sim, impactante do ponto de vista da análise da repercussão das redes sociais, principalmente, né, e do uso dos dispositivos móveis pelas crianças e com certeza. adolescentes. E ao mesmo tempo nós tivemos aquela série veiculada pela Netflix, né, Uhum, em que um garoto ele tem o uso da ferramenta para praticar bullying, cyberbullying, enfim, sim, e que sim, acaba ocorrendo um crime em relação a essa ação dele, né? Que sim, também foi bastante impactante, comentada mundo afora. claro, claro, E aí surgem, né, as questões. É, e qual seria o caminho, né, vertendo para essa questão que claro, você trouxe? claro. Eu diria, né, essa semana, inclusive, né, tive um encontro com alunos que estão finalizando o ensino fundamental anos finais aqui no Brasil, que seria o atual nono ano. Sim, E sim, uma das coisas que a gente sempre apresenta para eles são as novas competências da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular uhum, aqui brasileira, né? E nas 10 competências, a gente tem uma ampliação do compromisso da educação na formação dessas crianças e adolescentes. Em que sentido? Até algum tempo atrás, o foco era muito no conhecimento puro e simples,
Aprender história, aprender matemática ou física, né? Eram os objetivos. A língua portuguesa, a sim, sim. biologia, enfim. Era conteudista, basicamente falando, a linha de ação da educação. Isso não muda da noite para o dia. É um processo Claro. que requer tempo e adequação dos educadores. No entanto, qual é a visão da BNCC hoje? Hoje são 10 competências a serem desenvolvidas. Uma delas é o desenvolvimento do conhecimento curricular, né, de Uhum. conteúdo, mas além delas nós temos cultura digital, Ok. capacidade de argumentação. A gente tem a empatia, a relação com o outro, a relação com o mundo, né? Sim, A relação em sociedade, o desenvolvimento de projetos de vida e de trabalho, é, principalmente o desenvolvimento do conhecimento crítico, criativo. com certeza. Com Todos esses certeza. elementos são espetaculares para a gente entender como a educação precisa se comportar para a formação das novas gerações. E principalmente aí, finalizando meu raciocínio, né, aproveitar um gancho que você trouxe. A gente espera que as pessoas sejam proativas, Com e elas certeza. não esperem as máquinas dando respostas por elas. Quem esperar vai perder o espaço. Com certeza. Com Quem certeza. for ativo, quem for crítico, quem for participativo, quem for para os caminhos do estudo científico, aí tem possibilidades de fazer o melhor uso da ferramenta ou das ferramentas de tecnologia e ter uma carreira e uma vida melhor. E se concordo 100%. E, João Luiz, o ponto, né, quando você, essa sua mensagem aqui, é independente da carreira. Independente se você, a pessoa, o jovem, o profissional, está seguindo uma carreira de educação ou na saúde, em engenharia, em indústria, independente do setor, do caminho, da jornada, a inteligência artificial ela vai transformar, ela já está transformando a carreira, as descrições das funções. Então é muito importante, exatamente isso que você falou, não criar a dependência, e sim usar a inteligência artificial para multiplicar o seu conhecimento, o seu pensamento. E eu queria até colocar aqui um ponto, como a tecnologia está avançando de uma forma tão rápida. Ontem, inclusive, no dia 7 de agosto, a OpenAI lançou o modelo 5, o Sim, eu vi. GPT-5. Estou E acompanhando. exato, e a maneira que o Sam Altman, que é o CEO da companhia, ele começou o anúncio ali do novo modelo, ele, ele fez uma comparação muito bacana, desde o modelo 3, né, dizendo que a capacidade do GPT-3 era como se fosse um aluno de ensino médio. Respostas, conhecimento de ensino médio. Já o chat GPT-4, que é o modelo que ficou, o último modelo, o nível de conhecimento, o nível de resposta, já passou de um aluno de ensino médio para um aluno de segundo grau, um aluno de universidade. E esse último modelo que foi lançado no dia 7 de agosto, ele já tem um nível de um profissional, de um PhD, já tendo uma capacidade de responder de perguntas, de fornecer informações a nível de um PhD em qualquer domínio, em qualquer área. Então, isso que você falou é extremamente importante. Não é uma questão de simplesmente aceitar o que a inteligência artificial está te respondendo, está te fornecendo, como a verdade absoluta, como a verdade única, a resposta única. Mas é saber usar aquilo para realmente aumentar o seu conhecimento, as suas experiências, o seu pensamento crítico, né? Sim, na realidade é pensar o seguinte, olha, você falou do chat GP3 versão 3, 4 e 5. Se a gente fizer um levantamento do processo de passagem de bastão de uma geração para outra, de um modelo para o outro, a gente estaria pensando em 2 anos ou 3 no máximo, Uhum, tá certo? uhum, Então sim, você para pensar que para a gente completar o ensino médio, só o ensino médio brasileiro hoje são 3 anos, sim, pois a graduação são mais 4 ou 5 anos.
E a pós-graduação, um mestrado, um doutorado, vai de 2 a 4 ou 5 anos. Sim, Só nesse percurso, um ser humano teria levado 13 anos. Isso sem contar o estudo prévio dele, que é o ensino fundamental, né? excelente ponto. Sim, Então, pensa bem, e nessa trajetória, vamos dizer, eu vou trazer um pouco da minha trajetória, tá? Eu fiz História, 4 anos, né? Ensino claro. médio 3, 7, mais 2 anos e meio de mestrado, 9 anos e meio, mais 4 anos de doutorado, 13 anos e meio. E ao longo do mestrado e do doutorado, a gente faz especializações, a gente vai para um olhar muito particularizado, né? No mestrado, por exemplo, eu trabalhei com cinema na escola, cinema na educação. Um projeto que eu Sim, já tinha aplicado, inclusive, com vocês durante muitos anos e que já tenho 30 anos de experiência com ele. exato, exato. E no doutorado, eu fui trabalhar, na época, com o que era muito inovador em termos de tecnologia, os blogs, Sim, sim, páginas de construção pessoal de conteúdo na internet. Isso 2007, 2008, 2009. Eu peguei aquela ferramenta e pensei na possibilidade do uso dessa ferramenta para formação à distância, porque a gente ainda não tinha claro, Google Classroom, a gente ainda não tinha essas outras ferramentas específicas. E foi a minha tese de doutorado. claro, claro. Agora, você imagina, eu fui para um olhar muito particularizado. A inteligência artificial lida com informações que vão de A a Z, literalmente, né? Sim, Vai trabalhar agronomia, vai trabalhar botânica, vai trabalhar esporte, vai trabalhar matemática, a história, a engenharia, a medicina. Olha quantas coisas em 3 anos de processo evolutivo pouco tempo. da De uma ferramenta, forma né? muito rápida, muito rápida. É aí que a diferença que o ser humano tem que fazer é a capacidade criativa, é a capacidade de gerir esses processos, de comandar as ações, de entender, né, o funcionamento da tecnologia e procurar aperfeiçoá-la para o bem, né, de si Claro, mesmo e das comunidades. claro. E pegando esse gancho, né, João Luiz, você que está dentro ali da escola no dia a dia, acompanhando muito a evolução, não somente das tecnologias, das novas tecnologias, mas também das práticas pedagógicas. Como que você tem visto os, os alunos e como que eles já estão usando a inteligência artificial já no dia a dia, dentro da escola, como fora também, né? Tem a questão do celular, do bloqueio do celular dentro da escola, mas como que você tem visto que os alunos estão, como eles estão usando a inteligência artificial já no dia a dia? Se houver um projeto educacional conduzido por um professor que Uhum, estudou a ferramenta e que tem uma intencionalidade, a gente vai ver bons usos. Eu vou dar um exemplo. Em linguagens, em língua portuguesa, a gente tem aqui, né, uma demanda muito grande de produção textual por conta do Enem, claro, principalmente, né? claro, Aí há professores que fazem o uso da ferramenta no sentido de trazer propostas semelhantes às propostas do Enem, uhum, com 2 ou 3 textos de apoio, que seria um trecho de uma música, uma tira de quadrinhos, uma lei, um artigo de jornal, por exemplo. E aí há uma proposta de reflexão sobre um tema X, de claro, interesse geral, por exemplo, sustentabilidade. Ok, o professor pede, a ferramenta analisa os modelos do Enem, cria atividades, ele propõe para os alunos. Aí, esse mesmo profissional, esse professor, o que ele vai fazer? Ele sabe que o aluno muitas vezes vai fazer o uso da ferramenta para responder a questão. uhum, Responda, produza uma redação, analise esses dados e responda por mim. O que alguns professores estão fazendo? Eles estão pegando essa resposta e levando para ser feita pelo aluno junto com eles, nos sim, laboratórios que a gente tem hoje, né? Hoje as ferramentas têm que ser da própria escola, né? claro, Aí o claro, aluno vai lá e lança. Daí ele fala assim, então agora vocês vão pegar essa resposta da ferramenta e vão analisar e reescrever. Ou uhum, seja, veja, o processo do professor, ele caminha no sentido de uma reflexão,
mais aguda sobre a produção textual dentro de um modelo Claro, específico, que é o do Enem. sim, Por quê? O aluno por si só, ele olha para a ferramenta e fala, que moleza, agora eu vou resolver todos os meus problemas de física claro, lançando as questões na ferramenta. claro. E eu vejo isso da maneira que você está explicando, com um exemplo muito prático e muito bacana. Isso exige a transformação de dois pontos muito importantes. O primeiro é o professor, né? A postura do professor, as habilidades do professor, de não ser mais o único retentor da informação, do conhecimento dentro da sala de aula, e mudar como realmente um tutor, um mentor, guiando, né, os alunos até no processo de aprendizagem, de aprendizagem. Então, esse é um ponto muito importante, que a inteligência artificial, né, todo esse aprendizado com a inteligência artificial, é muito importante que os educadores, os professores também entendam que precisam mudar também essa postura do retentor da informação para um mentor, para um guia. E o segundo ponto é também a questão das avaliações, né? Então, não é simplesmente, não é uma questão de, eu entrego uma redação ou uma atividade para o aluno e o aluno me devolve. Não, mas é como se fosse uma cocriação com o professor, no caso, o mentor, com a inteligência artificial, para chegar num resultado. Então, é muito bacana esse exemplo, e um exemplo muito prático de como outras escolas também podem, outros professores, educadores, podem usar a inteligência artificial dentro da sala. Eu acho que você talvez se lembre um pouco, né, de algumas estratégias que a gente utilizou quando você estava no ensino médio, né, e era meu aluno, que a gente usava muitas estratégias no seguinte sentido: a gente subsidia o aluno com leituras, com trechos de filmes, com música, com literatura específica, né? Eu, como professor de Sim, história, usei muitos livros de literatura como base também para o estudo da história. E aí a gente, depois que a gente, jornais, enfim, tudo aquilo que a gente tinha à disposição, e que hoje pela internet é muito mais fácil, né? Naquela época era jornal mesmo, era livro mesmo, né? Eram outros recursos e outros tempos. Mas aí depois, com alguma exposição, explicação, quadros mentais, né, os mapas claro, mentais que a gente usava, claro, os diagramas, enfim, tudo aquilo que a gente usava eram subsídios. E aí vinham as propostas de produção. Gente, vamos produzir uma carta como se você fosse, por exemplo, uma das pessoas que estavam, né, na Segunda Guerra Mundial, na abertura dos campos de concentração, e você, como soldado inglês ou americano, tivesse visto tudo aquilo, qual seria a narrativa que você traria para uma carta enviada ao seu pai, à sua mãe, enfim, sim, a algum familiar? O exercício mental, ele era muito mais intenso e agudo. com certeza. Ele exigia recordar cenas do filme A Lista de Schindler, ou ele exigia que vocês recordassem também de trechos do Diário de Anne Frank. Enfim, a gente fazia um movimento que ia com as aulas compondo uma resposta. Quando você Claro, usa a IA, traz uma proposta, a IA produz alguma coisa, e você fala, explica por que o raciocínio matemático para desenvolver essa questão de química ou física foi esse, aí você está desafiando o aluno. E você deixa de ser só um detentor do conhecimento, como você falou, você passa a ser uma pessoa que está provocando com questões, com novas propostas, com reflexões, para que ele se torne alguém que aprenda a aprender e busque o com conhecimento de certeza. fato, né? Com certeza. E levando em consideração a isso, esse ponto, né, João Luiz, é por isso que eu acredito que o papel do professor, do educador, a cada vez mais vai ser mais importante ainda. Existe muito essa conversa, né? A inteligência artificial vai substituir diversas profissões, inclusive médicos, professores, enfim, diversas profissões. Eu acredito muito que existe um potencial muito grande do educador, do professor ter um papel ainda mais importante, como você estava falando, na questão da conexão, na questão da empatia, na questão do direcionamento, conectar assuntos um com os outros.
esse papel é um papel que a inteligência artificial não consegue simplesmente substituir. Inclusive, saiu recentemente um estudo prévio do MIT, que vai muito de encontro com o que você está falando, né, João Luiz? E o MIT mapeou durante 4 meses a atividade cerebral de diversas pessoas que usavam a inteligência artificial, principalmente o ChatGPT, e 83% dessas pessoas não conseguiam lembrar frases que tinham escrito minutos antes. Então, esse é um problema muito grande, né, de você simplesmente usar a inteligência artificial como uma ferramenta para cuspir respostas, cuspir conteúdos, te entregar a solução rápida. Ela realmente é muito poderosa, mas se você não souber usar o porquê, qual o propósito, o que eu quero atingir com a inteligência artificial, você realmente está terceirizando, você está delegando o seu pensamento, a sua criatividade para um sistema. E você acaba ficando refém daquele sistema. Sem dúvida. Na realidade, o que a gente procura, né, ou deve procurar na educação, é estimular a curiosidade, trazer perguntas como ativadores dos processos educacionais, orientar para o uso de fontes fidedignas, né? Usar as ferramentas da tecnologia de forma consistente, sábia, né? Com projeto, com planejamento muito claro do aonde você pretende chegar, isso em educação. E depois, posteriormente, o que a gente espera é que isso permita que os futuros advogados, médicos, engenheiros, arquitetos tragam a sua contribuição e que utilizem a ferramenta para a construção de modelos que sejam factíveis e sejam realizáveis. Por exemplo, construir um prédio, né, uma casa, uma edificação, novos materiais que vinculem, por exemplo, o uso das energias sustentáveis, como uma fonte de realimentação de uma casa, de um edifício, de um prédio público, né? Pensamentos como esses podem ser articulados? Podem, desde que o criador da ideia original, o engenheiro ou arquiteto formado, ele utilize as ferramentas sempre a partir dessa matriz que é dele, né? Mas assim, é um processo que a gente espera que aconteça, mas que vai depender muito de formar os novos educadores para essa visão, para que eles, em sala de aula, já de posse dessas tecnologias e de todo esse conhecimento, desafiem seus alunos e usem isso de forma bem consolidada. E, João Luiz, na sua visão como um gestor pedagógico com muita bagagem na área de educação, qual o maior ou quais os maiores desafios para a gente integrar a inteligência artificial de forma estratégica, prática, ética dentro da escola? Eu acredito honestamente que o grande desafio é o processo formativo do educador. Isso passa por uma revisão de currículo, isso passa por uma revisão dos projetos acadêmicos das universidades. Vejo centros de excelência que procuram já verter nessa direção, né? Especialmente na Europa, nos Estados Unidos, nos países de vanguarda, né? Aqui no Brasil há centros universitários realmente muito equipados e já pensando nessas alternativas e propondo atuação consistente nesse sentido, para que isso aconteça de fato, né? Tem que mudar o currículo, tem que preparar o professor, tem que superar uma série de pensamentos arraigados e que são difíceis de superar. O professor, como o dono da sala, por exemplo, é muito difícil superar isso, né? As novas gerações elas já têm que vir com um pensamento no sentido de que eu faço sim um planejamento, mas é um planejamento em que eu, pelas metodologias ativas, no uso das ferramentas, na interseção com momentos em que eu vou ter que explicar alguns pontos na pesquisa de campo, eu consiga ativar os meus alunos.
Esse Claro. modelo mental tem que ser trabalhado nas escolas de formação de pedagogia e das licenciaturas. Não, excelente ponto, concordo, como falamos, né, anteriormente, o papel do, do professor, na minha opinião, vai ser cada vez mais importante, do educador, a presença do educador dentro da sala de aula, mas realmente precisa ter essa evolução, o acompanhamento junto com a tecnologia, com novas práticas, trabalhando diretamente com os alunos. Então, realmente, toda a questão do desenvolvimento contínuo, né? Eu falo que é contínuo, porque a Sim. inteligência artificial ela está evoluindo diariamente. Cada dia tem uma nova ferramenta, tem uma questão ética, tem uma questão que impacta a sociedade como um todo. Então, a tecnologia está evoluindo de uma forma muito rápida, como falamos anteriormente. Então, é muito importante esse desenvolvimento contínuo, né, do professor, dos educadores. E agora, pulando aqui dos educadores para a escola como um todo, né? Como você vê, João Luiz, as escolas, como você enxerga as escolas nos próximos 3, 5 anos com a presença da inteligência artificial no ensino? As escolas elas estão sendo desafiadas, né? Os educadores também. A sociedade ela hoje tem uma demanda de velocidade que a gente não contempla, que é a velocidade da tecnologia. Uhum, As pessoas querem que a escola ela tenha uma atividade de respostas pontuais, programadas para acontecer em questão de minutos, horas, no máximo de um dia para o outro, né? uhum, E nós estamos lidando com a formação de pessoas e sim, é extremamente difícil isso, né? É de uma responsabilidade gigantesca, né? Você formar crianças, adolescentes, jovens, profissionais, né? Então acho que assim o maior desafio hoje para a escola é ela ser entendida pela sociedade como um espaço que precisa de um tempo para organizar, né, os seus procedimentos. Ao mesmo tempo em que é necessário que a escola e as famílias como parceiras ofereçam ferramentas fora da tecnologia sim, até uma determinada idade para que as crianças se apropriem, por exemplo, de brincadeiras, com brinquedos, certeza. de livros, de cultura em geral, né? De museus, de música, de parques e espaços abertos de esportes, né? De jogos, Uhum, jogos de tabuleiro. Todo esse movimento de viagens em que eles possam estar com pessoas diferentes, em culturas diferentes, vivenciar experiências diferenciadas. Toda essa gama de atividades é essencial que seja feita antes da criança evoluir para uns 13, 14, 15 anos pelo menos. Porque daí ela sim, tem um pacote de experiências referenciais anteriores que pode ajudá-la a nortear. A uhum, tecnologia ela é extremamente sedutora, a gente sabe com disso. certeza. E ela vai Com pegar todo certeza. mundo, mais Sim, dia menos dia. Por isso que o Reddit, que é o autor do Geração Ansiosa, e essa é uma fala dele, mas é uma fala que eu reproduzi durante muito tempo, a de que a gente tem que segurar um pouquinho, tem que dar lápis de cor, tem que dar canetinha, sim, tem que dar papel, tem que ensinar a fazer pipa, né? sim. Todo esse movimento anterior para depois você entrar com a tecnologia, porque depois ela toma conta. Mas daí a E, criança já sabe, né? não, sim, eu também fiz a leitura desse livro. Ele fala, uma das partes que me chamou mais atenção no livro todo, talvez, foi quando ele fala que realmente nós, como pais, nos preocupamos muito com o mundo real, com o mundo físico, no caso. Não, você não pode dormir na casa do amigo, você precisa comer vegetais, você precisa estudar, Sim, sim. mas abrimos muito a porta para o mundo virtual, para o mundo digital, sem mesmo sabermos o que as crianças, os jovens estão consumindo nos- no, 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 na internet, nas redes sociais. Então, esse equilíbrio é muito importante na Sim. questão do dia a dia, das conexões.
do tempo fora da tela, mas também ter a conversa dentro de casa, da escola, o diálogo, o impacto, as implicações, não só da inteligência artificial, mas das outras tecnologias. É muito importante esse diálogo. E a presença e a participação humana, o olho no olho, também a educação para o sim e para o não, para a vitória e para a derrota, sabe? Sim, com certeza. Para a questão do cotidiano, porque o cotidiano ele tem uma certa normalidade que às vezes parece que eu não estou saindo do lugar, mas que faz Sim, parte da vida de todos nós, né? A gente fala com muito isso certeza. porque hoje em dia, né, a frustração das crianças e dos adolescentes gera entre os pais uma revolta que muitas vezes é canalizada contra a escola, por exemplo, Sim, ou contra sim, os educadores, porque a gente diz não pode, afinal de contas é regulamento da escola. Enfim, claro, é necessário educar para todas as facetas que a vida vai oferecer, com certeza. sejam aquelas felizes ou sejam aquelas de tristeza, né, de monotonia, enfim, de tédio. Tudo isso faz Com parte, né? certeza. João Luiz, estamos chegando aqui no final, mas esse seu último comentário é uma excelente conexão com a minha última pergunta aqui. E eu estava pensando, estudando um pouco aqui, como eu estruturar o podcast com esse assunto tão importante. E eu decidi que a última pergunta do podcast, para todas as pessoas, todos os profissionais que vão passar por aqui, ela vai ser a mesma. E esse seu último comentário é uma conexão, se conecta muito bem com essa última resposta, com essa última pergunta. E a pergunta é, João Luiz, o que nos torna verdadeiramente humanos, na sua opinião, e que a inteligência artificial nunca poderá replicar? Olha, apesar de alguns especialistas dizerem que até isso vai ser possível, eu acho que o que é insubstituível é o sentimento. É o fato de que a gente ama, de que a gente tem raiva, de que a gente precisa de carinho, de que a gente precisa de desafios e aí o coração pulsa porque você tem que vencer aquele desafio. É essa sensação, especialmente no ser humano, que o torna tão único, né? Assim como o fato de que a gente tem consciência e inteligência para entender as nossas raízes, para entender, né, as nossas origens, o mundo em que a gente vive, se posicionar, né? Tudo isso torna a gente muito único, muito particular, né? Excelente, excelente. Eu tenho que agradecer muito, João Luiz, pela troca de experiências aqui, pela troca de conhecimento, pela conversa, foi muito bacana. É um assunto, a realidade da inteligência artificial dentro das escolas não é mais um assunto do futuro, é um assunto do presente. Então, é um prazer muito grande de poder trocar essas figurinhas, essas informações aqui com você. Muito, muito obrigado. Para mim também é uma satisfação enorme de ver você, né, indo bem, né, bem sucedido aí com a sua família, que vocês sejam muito felizes e pode contar comigo quando vocês precisarem, né, e quando vocês estiverem publicando os podcasts, me informem, porque eu quero acompanhar o trabalho de vocês, Com tá certeza. ok? E não vai ser a última vez. É o primeiro, mas com certeza você vai passar aqui mais vezes. Obrigado, viu, João Luiz? Muito obrigado Ah, mesmo. joia. Até mais.